Deus, Pai de amor e bondade, querido Pai, te pedimos, Pai, que nesse dia, mais uma vez, o Senhor tenha liberdade aqui entre nós, que o Senhor traga a sua palavra através da minha boca, que o Senhor tenha... que a gente, tenha ouvidos espirituais sensíveis para o entendimento da Tua palavra, da Tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, que tenha liberdade aqui, que fale nos nossos corações, para que a gente possa interagir umas com as outras. Tudo isso eu te peço, já te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Nós estamos no segundo livro de Samuel, no capítulo 18. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupo de 1000, em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, que eram filhos da Zeruia, e outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. Eles responderam: o Senhor não deve ir. Se fomos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. Os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr, e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, a Abissai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo e o Senhor não me defenderia. Eu não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu o próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Então Aimaas, o filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o dos seus inimigos.
Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: Vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimaas insistiu: Por favor, deixe-me levar as notícias também. Não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimaas. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho, então avisou o rei. E o rei disse: Se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: Veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: Pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimaas, o filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimaas gritou para o rei: Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: Que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei Aimaas. Aimaas respondeu: No momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava de lá para cá e gritava: o meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Pai é pai, né? Mesmo num filho desgracento, ele tá ali querendo morrer no lugar do filho, né? Agora a gente vê a guerra civil instaurada, né? Davi ainda tem influência, pois ele consegue levantar um exército de seguidores. Embora fosse um exército muito menor que o exército de Absalão, ele tinha guerreiros muito mais valentes e comprometidos com o rei, né? Com ele, né? Com o reinado dele, né? Então a batalha vai começar. Ali onde estão acampados, eles estão frente a frente, prontos para a batalha. No mapa é assim: Davi vai para o lado direito do mapa e Absalão segue meio que reto, meio que à esquerda. Mas lá em cima, um está em Manaim e o outro está em Gileade. Mas lá eles ficam de frente um com o outro, né? Com uma distância mais assim, eles acampam de frente. Vemos que Davi está receoso com essa batalha. Ele se mostra preocupado com o seu filho Absalão. Ele pede ao seu exército o imponderável. Ele ordena que seu filho seja tratado com bondade. Isso é impraticável, pois vemos que se trata de um golpe de Estado, da vinda de um grande exército que está vindo matar Davi e seu exército. E Davi fala: vão lá, lutem, mas lutem com bondade. Como é que se faz isso? Como é que pode uma coisa dessa? Isso me lembrou o
o STF não querendo entrar aqui nos morros, né? Os dirigentes querendo que a polícia entre no morro com flor, né? Para combater fuzil, AR-15, essas coisas todas que tem lá em cima. Como é que se chega para Absalão e fala: eu vim matar você, mas eu vou ser bom com você? Como é que faz uma coisa dessa? A gente mata por generosidade. O pedido de Davi demonstra um coração aflito de pai, embora seja impossível de ser cumprido, né? Davi está aflito, acredito até que por se sentir culpado pelo que aconteceu. Davi fica em Manaim, ele não vai para a batalha. Por estratégia, o seu próprio exército recomenda que ele não vá para a batalha. E o exército liderado por Joabe vai para essa batalha, e o exército de Absalão perde e começa a fugir. E nessa fuga eles entram numa floresta. Enquanto Absalão fugia, ele prendeu... Tem aqui eu vi aqui na internet umas telas pintadas que Absalão prende os cabelos nos galhos de uma árvore e o cavalo dele segue. E ele fica pendurado mesmo pelos cabelos, sabe? Ele prendeu os cabelos no arbusto, deixando vulnerável ao seu inimigo. Antes de sua morte, um dos soldados de Davi vê que Absalão está preso pela cabeça nesses galhos, mas ele não mata Absalão. Ele fica com medo. Ele respeita a ordem que Davi deu. Então ele fala para Joabe que vai lá e o mata. As pessoas estavam com medo de matar Absalão. Joabe não temeu Davi e o matou. Já conseguimos perceber que Joabe tem muito poder e influência, que apesar dele ser extremamente leal a Davi, ele é desobediente e violento. Alguém quis ir contar a Davi, mas Joabe, cauteloso, esse alguém era o filho de Joabe, tá? Cauteloso não permite, pois se lembra que Davi, por 2 vezes, mandou matar quem lhe trouxe notícias de morte. Foi quando alguém lhe trouxe a notícia de morte de Saul e de Jonatas. Ele mandou matar os mensageiros. Imagine levar a notícia da morte do seu próprio filho. Então ele manda um estrangeiro dar a notícia. Mas a Ahimaaz também chega antes. E aqui temos até uma coisa bem interessante. No hebraico, temos uma curiosidade. Na língua hebraica, que aramaico, lá que a Bíblia foi escrita, quando Ahimaaz chega a Davi, ele o saúda. E aí ele fala Shalom, ou seja, a paz. Ou seja, também boas notícias, que quer dizer Shalom, né? Shalom, a paz. Mas Davi retruca, e ele retruca, fala assim, mas e Absalão? Parece um trocadilho, né? O cara chega saudando ele, Shalom, e ele pergunta, mas e Absalão? Que quer dizer no hebraico, meu pai é a paz. Perguntando como está o seu filho. E ele desconversa, Ahimaaz desconversa, respondendo que não sabia sobre Absalão. Sei que vencemos, mas não sei sobre Absalão. Absalão, ele responde. Daí chega o mensageiro estrangeiro e dá a notícia que o filho de Davi morreu. E o rei fica extremamente abalado com a morte de Absalão. O rei lamenta e deseja ter morrido em seu lugar. Esse extremo lamento e luto por Absalão vai desmoralizar todo o exército, que depois de terem ganho a batalha, ao invés de adentrar a cidade com cânticos de vitória, como era comum naquele tempo, eles entram derrotados, como que em luto. Joabe fica furioso com isso. E ele tinha um poder estranho sobre Davi, né? Ele
Ele chegou e foi lá e deu um puxão de orelha, com toda a razão, mas ele deu um puxão de orelha em Davi. Ele tinha realmente influência, o Joabe, né? E poder. Ele chacoalha Davi, dizendo: você está triste porque salvamos a sua vida, a vida das suas esposas, dos seus filhos, das suas concubinas. E Davi vai e acorda daquele chacoalhão, com aquele chacoalhão, né? Ele vai lá e anima o exército, agradece, dando moral ao seu exército. Por que Davi se sente tão mal? Sim, ele amava o seu filho, isso daí ele amava, a gente sabe. Mas também, eu acredito que também ele se sinta responsável por tudo isso. Talvez ele perceba que todo esse caos é consequência do seu próprio pecado lá com Betseba. E também da sua falta de pulso com os pecados e crimes que os filhos cometeram, né? Um que estuprou a irmã, o outro que matou esse quer dizer, irmão matando irmão, estuprando irmã, e ele não fez nada, né? Por isso ele deseja até a morte no lugar dessas pessoas. Ele deve cair de remorso, de arrependimento, e isso são coisas que doem, né? Doem muito, e muito, né? E aí, o Tim Chester tem um comentário interessante sobre tudo isso, que é o seguinte: Davi sofre por um filho amado, mas há mais em sua dor. Absalão morreu por causa de sua rebelião pecaminosa contra o ungido de Deus. Mas ele também morreu por causa do pecado de Davi. Deus graciosamente poupou a vida de Davi, mas decretou calamidade para a família de Davi. Se eu tivesse morrido em vez de você, diz ele no capítulo 18, 33. Todo incidente clama por um rei, que levará ao nosso destino, morrerá a nossa morte e tirará a nossa culpa. Aqui Tim Chester fala de Jesus, né? O interessante é que Davi declara: quem dera que eu pudesse morrer para que todo este pecado pudesse ser apagado e tudo isso solucionado. E mais uma vez essa história aponta para uma história maior, para um verdadeiro rei que realmente morreu em nosso lugar. Aquele rei que realmente tirou a nossa culpa e levou consigo os nossos pecados. E o conflito continua. Quero chamar a atenção como que o primeiro pecado de Davi, o que ele cometeu lá com Betseba, com Urias, abalou o reino inteiro. E mesmo que o conflito com Absalão tenha findado, o abalo foi feito. A rachadura vai permanecer. Houve um racha nesse reino. E mais tarde o reino será dividido depois da morte de Salomão. Prestem atenção na ferida, na cicatriz que o pecado de Davi deixou. Pecados são feridas que infligimos ao nosso espírito, nós mesmos infligimos ao nosso espírito. E as cicatrizes são feias. E muitas das vezes o pecado, além de nos fazer sofrer, eles fazem aqueles que nós amamos sofrendo por consequência. O pecado traz juízo, o pecado traz dor, o pecado nos afasta de Deus, e viver afastado de Deus é pior do que morrer. Viver afastado do Espírito Santo é pior do que ter a pior de quaisquer doenças que possam existir. Viver afastado de Deus, viver em pecado, é muito, muito, muito ruim. É avassalador. Viver sem conseguir se colocar numa posição em que Deus te alcance é muito, muito difícil. É mesmo que viver sozinho na terra. E viver sozinho na terra, quando eu digo sozinho,
Eu digo sem Deus. E viver assim é viver acompanhado com o inimigo. Então, a minha oração para o dia de hoje é que a gente perceba aonde o nosso coração está, que a gente entenda aonde que nós estamos falhando com Deus, aonde que nós estamos pecando, e que o Espírito Santo nos incomode de verdade, sabe? Falando ao nosso coração, não faz isso. E que a gente tenha certeza de que aquela voz é a voz do Espírito Santo que está nos direcionando, nos aconselhando, para que nós nos afastemos do pecado e sigamos junto com Deus. E era isso que eu queria falar no dia de hoje. E queria saber se você tem alguma coisa para dizer. Mas por que ele está sofrendo pelo pecado dos filhos? Ele não tem culpa pelo pecado dos filhos. Deus, no capítulo 12, se eu não me engano, foi no capítulo 12, Deus desceu um juízo sobre ele. Deus disse a ele que ele seria, que a família dele pagaria pelo pecado dele. Mas eu vejo da seguinte maneira: Deus deu essa profecia de juízo para ele. Mas cometer o pecado, cometer o crime é livre-arbítrio de cada um. O irmão que estuprou a irmã, ele teve o livre-arbítrio de ir lá estuprar a irmã. O outro que foi vingar ele também. A família de Davi, ela tinha uma profecia de cisão, de destruição, de sofrimento, de juízo, mas a gente se coloca na posição do cumprimento daquela profecia, sabe? Eu lembro muito de Judas. Haveria de trair Jesus. Se Judas tivesse se negado a fazer isso, outro faria. Esse era o caminho. Era isso que ia acontecer. Isso era a profecia. Mas você se colocar dentro da profecia é o seu livre-arbítrio. Sabe? Se Judas não tivesse um coração tão corrompido, não seria ele a fazer aquilo. E ainda digo mais, eu tenho tanta certeza na bondade de Deus que se ele tivesse se retificado com o Senhor, ele teria, colhido o que ele plantou, o crime que ele cometeu, mas eu acho que Deus ia perdoar ele, sabe? E ele não precisava ter se matado. Tudo são mais escolhas. São mais escolhas. E os filhos de Davi fizeram mais escolhas. Tinha uma profecia? Sim, tinha. Assim como tem uma profecia que, no capítulo 12, tem a profecia que da descendência dele viria o Filho de Deus, que os descendentes de Davi trariam para a terra o Filho de Deus. Entendeu? Também tinha a profecia do juízo pelo pecado que Davi cometeu. A gente não tem como sondar os planos de Deus. A gente não tem como. A gente só sabe dizer que a palavra nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não entendamos, os planos de Deus são melhores do que qualquer plano que nós ousemos fazer para as nossas vidas. E essa certeza me deixa muito tranquila,
que se eu andar segundo aquilo que os preceitos de Deus, eu vou colher a promessa dele. Se os filhos de Davi não se entregassem a essa luxúria, esses crimes, essa coisa toda, outra coisa aconteceria. Mas eles se entregaram. Eles cumpriram, eles resolveram, eles mesmos cumprirem a profecia de Deus. Deus não foi lá e obrigou eles a fazer isso. A fazerem isso. Ele não fez isso. Porque, Carla, presta bem atenção numa coisa. Deus sabe do fim para fazer o começo. Deus já sabia que isso ia acontecer por conta do pecado de Davi. Lembra que eu tenho batido muito na tecla que Davi deu um mau exemplo para os filhos, sabe? A gente, quando dá mau exemplo, a gente abre um leque de ações nefastas para aqueles que a gente está forjando caráter. Eu me lembro que eu conheci o filho de um marginal muito, muito, muito famoso aqui no Rio, muito famoso mesmo. E eu conheci uma das mulheres dele e os filhos. E esse menino, já com 9 anos, dizia que ele queria seguir os passos do pai. A mãe enlouquecida, desesperada, tentando, sabe, tirar aquilo da cabeça dele. E ele dizendo, não, eu vou assumir o lugar do meu pai. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente deixa como legado, porque amanhã a gente não consegue, sabe, emendar um filho. Tanto que ele não conseguiu, Davi não conseguiu. E o que ele tinha que ter feito? Já no primeiro filho, ele tinha que ter descido a lei, que existia uma lei. Já naquele primeiro filho, ele podia ter feito segundo a lei mandava. Ele teria afastado o crime de Absalão, porque Absalão não ia vingar a irmã. Absalão vingou a irmã porque o pai não fez nada, vendo que meu irmão, estuprou a irmã. E, por sua vez, Davi não fez nada porque ele estuprou Betseba e mandou matar o marido dela. É uma sucessão de situações. Então, assim, na minha parca visão, Deus sabe do fim para fazer o início. Deus já sabia que os filhos dele degringolariam e Deus fez uma profecia que aquilo aconteceria. E Davi não conseguiu, ainda que aquela profecia tivesse que acontecer, Davi não conseguiu diminuir aquilo, descendo juízo ali da lei no filho que estuprou a irmã. E é assim, sabe? Aí que a gente diz, Deus perdoou Davi. Perdoou. Davi se arrependeu e foi perdoado. Mas você vê os salmos que Davi canta, os salmos que ele fez, os salmos de arrependimento, de dor, de sofrimento, de retidão, de fé, de certeza, uma fé inabalável em Deus, a fidelidade dele com Deus. E assim, isso para nós é um exemplo. Tudo isso para nós são exemplos, são escolas para nós. Para que a gente, ao pecar, a gente se reconcilie com Deus, que a gente se reconcilie com aquele que a gente prejudicou e que a gente aguarde a colheita daquela má semente plantada. Porque a lei da reação, a lei da ação e reação, ela é inexorável. Ela é inexorável. Deus pode perdoar. Deus perdoa. Morre para ele aquela coisa que você fez, morre. Quando ele vê um coração contrito e arrependido. Mas tudo que a gente faz são sementes. Você entendeu?
Tudo são sementes. E semente plantada vai ser colhido, entendeu? Por exemplo, a minha mãe fuma. Fuma. E naquele tempo, eu com 13 anos, eu comecei a fumar. Porque eu achava muito legal minha mãe fumando, bonito e tal. Com 13 anos, eu não tinha em mente uma série também de coisas que você já teve na escola e tudo mais. Então, eu estou dando um exemplo de como que um mau exemplo ele é seguido. Até que quebre a corrente. Aí, o que aconteceu? Você quebrou a corrente. Você podia fumar? Podia. Você teve exemplo. Mas você o que fez? Foi lá e quebrou a corrente. Negando digamos assim, aquela corrente realmente nefasta de exemplos, você foi lá e quebrou aquilo. Quebrou aquilo, eu parei de fumar, a Clara, eu não acredito nem que vá chegar perto. Seus filhos, não acredito que cheguem perto de cigarro. Entendeu? Isso aí é um grande exemplo. Você teve o livre-arbítrio. Eu tive o livre-arbítrio obnubilado pela idade, jovem demais, e pelo exemplo da minha mãe. E você teve o livre-arbítrio esclarecido pela escola, pela televisão, por tudo, que no teu momento de entrar num caminho desse errado, você soube optar por não fazer, pela sua saúde. Entendeu? A Clara não me viu fumando, mas você viu muito tempo. E é uma questão de livre-arbítrio, tudo. Deus faz a profecia porque ele já viu que aquilo vai acontecer. Porque o livre-arbítrio de cada um é soberano. Até a vontade. Quer dizer, Deus, quando tem um plano traçado, você vem, você vai, dá com a cabeça e tal, mas no final você chega até ali. Por exemplo, eu me converter. Quantos lugares eu não passei? Em quantos enganos eu não me misturei? Bati com a cabeça ali, bati com a cabeça aqui, ouvi a palavra, cheguei na igreja, lembra daquele episódio que eu fui na igreja, fui lá, o pastor achou que eu estava aceitando Jesus, eu não estava. Ali eu podia ter minimizado tanto sofrimento, talvez, entendeu? Mas não, eu batendo pé firme, fora da vontade do Senhor. Até que um dia, sozinha, eu e Deus, sozinha, ele virou para mim e falou no meu ouvido o que ele queria de mim. E eu fui lá e resolvi. Ele já não tinha visto que isso ia acontecer? Sim. Não podia ter acontecido antes e minimizado um monte de sofrimento? Sim. Mas eu tive o livre-arbítrio. E ele é gentil. Ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, Deus, Jesus, a trindade de Deus, né, divina, é muito respeitosa. E ele respeita o nosso livre-arbítrio. Os caminhos vão levar que a vontade dele seja feita. Lembra daquele bordão do espiritismo? Se não vai pelo amor, vai pela dor? Isso é nada mais, nada menos que a vontade de Deus sendo feita. Podia ser feita antes, podia minimizar muita dor, muito sofrimento, muito pecado, muita cicatriz, muita cisão, sabe? Podia minimizar muita coisa. O nosso tempo na Terra, que é tão curtinho, podia ser muito melhor preparado, muito melhor aproveitado, quer dizer, mas é o livre-arbítrio de cada um. Você entendeu? Aham. Tem mais alguma pergunta? Não. Então vamos encerrar, que falta menos de 2 minutos. Deus, Pai amado, Pai bendito, Pai de luz, Jesus, nosso Mestre querido, querido Espírito Santo,
Te pedimos, Senhor, por uma noite abençoada, por um fim de semana sob teu guarda-chuva de amor e luz. Te pedimos por todas as meninas elencadas nesse grupo, por todos os seus familiares, por todas aquelas, Pai, que te amam tanto. Te peço, Senhor, em especial pela Carla, que vai pegar a estrada agora à noite. Sê com ela, Pai, acampa seus santos anjos à volta dela, sobre ela, e que ela seja levada no teu colo, Pai, até o destino dela. E que amanhã também, ao empreender outra viagem, que ela venha também abençoada, sob teu manto de luz, sob teu manto de proteção. Te pedimos isso, já te agradecendo. Te peço pela minha filha Clara, nesse momento difícil, Pai, da vida, que é a entrada da adolescência. Que ela seja guiada por Ti, Senhor. Te peço por mim, Pai, que estou com o coração tão tristinho hoje. Me ajuda, Pai, a entender tudo isso e a seguir firme no meu propósito. Te peço tudo isso já te agradecendo, Senhor, no nome de Jesus. Amém.